lá. Continuando a unidade 7, agora a aula 2. A gente vai trabalhar um pouquinho agora com um outro assunto. Então, a Restec Pop, 2022-2024, Residência Técnica do Estado do Paraná, especialização de projetos de obras públicas, a disciplina Fiscalização de Obras Públicas. Então, dando sequência, agora com a parte de instalações. Então, o que a gente tem de instalações? É claro que vai depender do tipologia de obra e da situação que ela vai estar preparada ou projetada. Tá? Se a gente comparar uma penitenciária, eu tenho situações, sim, importantes, porque são paredes de concreto, que nem a gente comentou, tá? E que eu não posso ter erro, né? Eu não tenho como quebrar aquela parede de concreto armado, maciço, e eu não tenho como ficar buscando pontos de vazamento, porque muitas vezes, não é raro acontecer isso. Em prédios de apartamentos, a gente vê que está dando vazamento no terceiro andar, e a gente fala, é do quarto andar. Aí você vai quebrando no quarto, quinto, lá no 12º, que é o ponto de vazamento. Então ele vem descendo pela prumada e ele aflora, vamos dizer, entre aspas, no terceiro andar. Tá? Então, uma parede de concreto maciço, será que é exatamente naqueles 2,5 metros, ou é lá no terceiro andar da penitenciária, naquela parede de concreto que está acontecendo, e ele está vindo pela prumada ou pela lateral do tubo e aflorando, né? Então, a gente muitas vezes tem dificuldade para achar o ponto de vazamento. Claro que em algumas obras de concreto armado, a gente passa a ter os shafts. Então, você tem a tubulação externa, ela sai para fora da cela, tá? Para a parte externa, e existe um armário, vamos apelidar assim. Então, você abre aquele armário, né, o shaft, e está toda a tubulação à mostra, tá? Para evitar esse tipo de problema. Então, alguns pontos, sim, eles estão embutidos, mas a grande maioria, para fazer a manutenção, tudo está à mostra. Então, se torna muito mais fácil, tá? Então, aqui, instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas, né, no caso de em comparação, eu ia comparar a penitenciária com um hospital. Já o hospital, você tem, da parte de tubulações, você tem uma quantidade enorme, né? Então, são gases medicinais, são uma série de outros itens que vão estar passando pelas paredes e lajes, enfim, tá? Que também a gente trabalha com shafts, mas muitas vezes já está passando por dentro dos quartos, dos UTIs, enfim, tá? Então, o que nós fiscais temos que tomar o cuidado? O que a gente procura buscar? Então, tubulações hidrossanitárias deverão ter o traçado mais curto possível, respeitando sempre o projeto. Tá? Se teve qualquer mudança por causa de uma viga, por causa de um pilar, alguma coisa que não estava previsto, e eu alterei, tá, a empresa, né, teve que alterar, ele tem que fazer o as-built. Então, ele tem que indicar que aquela tubulação não passou mais por esse ponto, passou por um ponto 30 centímetros abaixo, ou foi vertical, teve que fazer um bypass, e isso aí tem que ser colocado como um as-built na documentação da obra, tá, como a gente já comentou. Tá? O certo seria voltar para o fiscal o fiscal de projeto vai mandar para o projetista de hidráulica vai fazer as devidas alterações, tá? Mas a gente tem que ter isso aí bem claro e deixar bem claro ao final da obra que o projeto original não foi executado, foi executado esse as-built, tá? Como construído. Perfeito? Então aqui, né? Aqui é um projeto BIM, né? Então uma coisa bem bacana de se ver. Tá? Você consegue enxergar completamente as tubulações de águas quentes, águas frias, de gases, enfim, tá? Então, se é uma situação que a gente tem hoje, a gente coloca um óculos de realidade virtual, já pode entrar dentro desse cave aí, né, caverna, para poder enxergar tudo isso, a gente vai até o local, consegue dimensionar isso aí, já caminhando no terreno, você já está enxergando. Então, a gente tem, o futuro nosso não vai ter tanta dificuldade, vírgula. Continua tendo dificuldade, porque a hora que a gente tira o nosso óculos de realidade virtual junto com o nosso mestre de obras, quem é o encanador que vai vir aí, que vai executar, quer dizer, ele também tem o mesmo conhecimento, também foi treinado, então a gente tem que dar treinamento para todo mundo. Então a gente vai demorar um certo tempo ainda, demandar um certo tempo para chegar nisso aqui, tá? Isso não só em obras públicas, mas o futuro a gente vai ter uma melhoria considerável, com certeza, certo?
Então, os serviços referentes às instalações hidrossanitárias devem ser executados por profissionais habilitados, as ferramentas utilizadas devem ser apropriadas aos serviços. Não se deve concretar pilares, vigas ou outros elementos estruturais com tubulações em seu interior, a menos que no projeto estrutural e hidrossanitário esteja previsto, tá? Então, esse negócio, só é um tubinho de 40, pode passar pela viga que não faz mal. Dependendo do local, faz mal sim e não é definido, tá? Então, tem que voltar para o projetista estrutural para que ele autorize. Se ele autorizar, tudo bem, porque amanhã ou depois, se tiver uma trinca, se tiver um problema, quem que deu a anuência foi o fiscal. Então, o fiscal não tem essa prerrogativa de alteração de projetos. Tá? Aqui, então, no caso de uma obra, né, em que você tem aquelas duas chapas laterais, que são as formas metálicas, tá? E as armaduras que estão sendo executadas. Aqui era de conjunto habitacional. Né? Então, você vê, tem tubulação hidráulica, tem tubulação elétrica, tem eletroduto, né, na tubulação, eletrodutos, tudo colocados aí, e daí vem e faz a concretagem. Então, todos esses pontos, eles têm que estar totalmente vedados, têm que estar totalmente conferidos, porque não pode ter problema. Vocês podem observar que existe um erro, que é essa tubulação amarela ali, ó, o eletroduto. Ele está encostado na forma. Eu trouxe essa foto para mostrar esse ponto. Tá? O que está acontecendo? Então, quem fez as conferências disso, ou quem fez a execução, colocou o espaçador, né, aquela peça plástica ali, um pouquinho depois da finalização do tubo ali marrom, só que não percebeu que está encostado. Então, a hora que eu tirar essa forma, vai estar na face da parede. Tá? Então, existe um equívoco. Além da sujeira do lado de fora, então tem uma série de coisas que o fiscal tem que estar buscando resolver, né, junto à empresa, tá? Que quem resolve é a empresa, claro, né? As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem da tubulação através de elementos estruturais deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem, desde que permitido expressamente no projeto estrutural. Repriso. Desde que permitido expressamente no projeto estrutural. Beleza? As tubulações devem ser montadas dentro dos rasgos ou cavidades das alvenarias, de forma que o eixo dos registros fique com o comprimento adequado à colocação da canopla e do volante. Tá? Então, existe um distanciamento máximo que essa tubulação tem de existir. Se ela estiver muito mais para fora, vamos dizer assim, a hora que eu colocar a canopla, né, ou essa proteção do registro, ela vai ficar afastada da parede. Ou ao contrário, se ela ficar mais para dentro, a canopla, né, vai ficar para dentro da parede. Então, tem que verificar exatamente o ponto final do embolso e reboco para depois fazer a tubulação. Então, qual é o tamanho disso? Tá? Na fixação de tubulações aparentes, devem ser utilizadas braçadeiras ou outro tipo que lhes garanta perfeita estabilidade. As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com bujões. A gente percebe que até naquela foto, não sei se vocês observaram, o cara colocou uma fitinha aqui, uma fita de plástico, de papel, qualquer coisa aqui para vedar. Quer dizer, tá errado isso. Tá? Se começar a entrar concreto aqui, a tubulação já se esteve comprometida. Vou voltar. Então, deverão ser vedados com bujões a serem removidos na ligação final dos aparelhos sanitários. Os testes de pressão interna das tubulações devem ser realizados conforme a especificação de cada tipo de instalação, óbvio, né? Previstos nas respectivas normas antes da execução do revestimento da alvenaria. As tubulações devem guardar certas distâncias das fundações, a fim de prevenir a ação de eventuais recalques do solo. Então, aqui um exemplo do que não deve acontecer. Então, não foi testado, tá? Então, eu tinha uma certa distância das fundações. Aqui o que aconteceu? Isso aqui é o baldrame. Então, terminou o baldrame, no meio do baldrame, já colocaram um joelho, né, uma curvinha aqui, 90 graus, tal, e já, na hora que soltou a água, deu para perceber que estava com algum problema. Tá? Então, tem que ser testado.
No caso de recalque de água, deve haver independência para conjunto motobomba, para cada conjunto motobomba, de forma que cada um possa funcionar separadamente, a fim de que haja um de reserva, para possibilitar eventuais intervenções de manutenção no outro sem interromper o sistema. Tá? Não é raro você ter um T que as duas tubulações estão trabalhando ali junto, quer dizer, a gente não consegue nem fazer uma revisão, tem que trancar todo o sistema, sendo que tem 2 motobombas, né? Entretanto, a canalização de recalque para o reservatório superior poderá ser única, então, depois de um certo ponto, tudo bem. Para a constituição do ventilador primário, os tubos de queda devem ser prolongados verticalmente até um nível acima da cobertura, tá? Para que tenha esse respiro, né? Essa ventilação. Então, aqui uma tubulação, né? Então, os dois motores, então tem um certo espaço, a gente consegue trabalhar, tá? Aí isso aqui vai comandar toda a subida, descida, parte elétrica, então muito bem executado. Qualquer tubo de ventilação deverá ser instalado verticalmente, a ligação do tubo a uma canalização horizontal deverá ser feita sempre que possível acima do eixo da canalização. Itens relevantes de responsabilidade da fiscalização nas instalações hidráulicas e sanitárias. A liberação da utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar as características e qualidade, satisfazem as recomendações contidas nas especificações técnicas e projeto. A anuência do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, para travestir de tubulações, através de elementos estruturais. E esse item deveria ser resolvido na compatibilização dos projetos. Se não está, que já teve erro lá no projeto. Então, a fiscalização de projeto já tinha que ter visto isso. Tá? Então, se não está, entra em contato com o fiscal de projeto, pede para ele verificar junto aos projetistas estrutural, hidráulico, elétrico, enfim, quais sejam, para que seja resolvida essa situação. O teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento, a obediência às instruções contidas no projeto, durante a execução dos serviços, e fechou, na parte hidráulica. Agora, a parte elétrica telefônica. A liberação da utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar as características da qualidade satisfazem as recomendações, especificações técnicas e do projeto, tá? E a obediência às instruções contidas no projeto, durante a execução dos serviços. Então, a conformidade dos componentes e a instalação com as exigências respectivas, normas práticas, inspecionando-os. Aqui nós tivemos um problema, há uns anos atrás, isso estava começando as importações de material chinês. E teve empresa que começou a comprar de container fechado, tá? E começou a chegar nas obras e a gente começou a negar, porque não tinham as especificações do Inmetro, tá? E a gente percebia que os materiais, a tipologia não seguia as orientações nossas, as nossas normas brasileiras, e a gente começou a devolver. Então, deu um embate muito grande e ficou bem claro, se tem o Inmetro no plastiquinho, na capa, na caixa, enfim, pode aceitar. Não tem, vamos lá embora, tá? Porque ele não é autorizado a ser usado no Brasil, certo? Se ele está vindo com uma anuência brasileira, ou seja, ele passou por uma validação, ele vai ter o carimbo do Inmetro. Aí tudo bem, pode ser fabricado onde for, mas se ele tiver o carimbo do Inmetro, não tem problema. Então fiquem espertos com isso. Certo? Então, um grande abraço, a gente continua daqui a pouco.